É isso que nós vamos fazer quando eu estiver à frente do Grêmio. Tenho certeza que é isso que o nosso torcedor quer. Eu quero falar com vocês a respeito do técnico Mano Menezes. A coletiva dele após o empate do Grêmio com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro lá em Salvador trouxe debates em tudo que é lugar, talvez até pauta em alguns programas de TV, de rádio, mas também sobre alguns torcedores nas redes sociais falando sobre o time do Grêmio. Tem uma frase que o Mano Menezes disse na coletiva e que chamou atenção e virou pauta sobre o time do Grêmio, mas ele fala sobre jogadores médios no futebol brasileiro, porque os extra classe estão fora. E isso repercutiu positivamente e negativamente. Mas o que é o Mano Menezes sendo sincero neste quesito? O que ele está querendo passar para o torcedor do Grêmio a respeito do Grêmio? Porque nós estamos aqui para falar do Grêmio e não para falar do que pode acontecer. E eu fiz aqui umas anotações, coloquei no meu celular para a gente poder falar a respeito. Porque o Mano Menezes, ele tenta deixar muito claro para o torcedor que ele não treinou o time do Grêmio ainda. Ele tem conversado. Ele teve 2 treinos, fez a viagem, aí faz um outro treino de recuperação. Agora o Grêmio jogou contra o Vitória e ele deixa muito claro que o Grêmio tem apenas 2 treinos para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil. E ele fala, naquele jeito dele, que pode ser que o Grêmio tenha um pouco mais de tranquilidade, porque é uma Copa do Brasil, vai ter um jogo de volta, então dá para fazer algo um pouco mais tranquilo, sem uma certa pressão. Então ele confirma muito a respeito disso, em que ele não treinou. E as palavras logo no início, ele diz assim, tivemos, falando sobre o Vitória, 3 viagens e o Vitória estava aqui, teve um dia a mais de descanso para poder fazer esse enfrentamento. E não faltou trabalho para o Grêmio, no caso defensivo, porque o Grêmio tomou gol de bola parada de novo, mas não faltou trabalho. O Grêmio não trabalhou defensivamente. Ele diz, eu não trabalhei defensivamente, apenas com conversas e a não ser ordenar posicionamento dos atletas em campo para tentar fazer algo defensivo diferente do que vinha sendo feito. Mas parece que aconteceu, porque bem ou mal ele acaba dizendo, a gente não perdeu, estamos a 3 jogos sem perder. Isso significa que a derrota não veio e a vitória está próxima, porque a gente também está marcando gol. Então, no momento em que tu começa a sanar o teu sistema defensivo, quando tu faz gol, significa que tu vai estar em vantagem no placar. E é isso que está faltando, é um pequeno detalhe, e ele fala sobre isso. Ele diz assim, na ideia dele, ele fala do jogo do Vitória, que o Grêmio teve a chance de fazer o 2-1, e não pode perder uma oportunidade dessa. Eu falei aqui no meu vídeo no canal a respeito, né, na análise, não teve tantos assim seguidores, tantas visualizações, convido vocês a assistir, também já convido para dar o like, se inscrever no canal, porque também é um vídeo de análise. E agora sobre a coletiva do técnico Mano Menezes, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Ele diz, tivemos a chance de fazer o 2-1, e muito clara, e claro, e foi numa bola parada, aonde uma bola parada não, foi uma bola trabalhada, a bola parada foi do Natan Pescador, que ele cruzou, e o Wagner Leonardo cabeceou, e o Gemerson chegou atrasado e o goleiro conseguiu pegar. E a outra foi o Natan Pescador, que criou a oportunidade, roubando uma bola na intermediária, carregou até dentro da área, chutou, o goleiro espalmou. Aí o André Henrique, que entrou muito bem, inclusive ele elogia o André Henrique na coletiva, chuta, o goleiro espalma de novo e o Aravena na cara do goleiro foi bater a bola de lado assim, tentar, sei lá, fazer alguma coisa e botou a bola para fora, sendo que era só empurrar para dentro do gol, o goleiro estava caído. Então, essas oportunidades não se podem perder no campeonato brasileiro, não pode deixar de pontuar nesse momento. E aí o Grêmio fica no 1-1, pontuou, mas tivesse vencido, estaria em 12º colocado na tabela, com aquele alívio, né, em que a gente está tentando esperar. E o Mano fala exatamente sobre esse alívio. Aí depois ele também comenta assim, o futebol, ele fala para os jogadores, não é uma justiça, é um jogo de bola na casinha deles, e não na nossa. Neste momento ele diz, demos um passo importante, brigando pela bola, em todos os jogos, em todos os lances, o Grêmio briga pela bola. Em terceiro empate consecutivo, a vitória não veio,
mas a derrota ficou longe. Daí ele começa a explicar as ideias dele, dizendo que a recuperação tática, ele escolheu a questão do Cristaldo para jogar como opção técnica. Ele teria 2 meias, a equipe precisava ficar mais próximo para tentar ter a posse de bola, a posse do meio campo, a posse do jogo. É isso que ele quer dizer. E quando ele fala de Edenilson, ele diz que o Edenilson ele fez a 4ª função de homem pela direita. 4º homem de meio campo atuando pela direita. E ele já fez isso com ele jogando com ele em outro momento. Então ele teria 2 meias trabalhando a bola e um deles ajudando a marcação, que seria o Edenilson, que seria esse 4º homem pelo lado direito. O Franco estava centralizado e o Kike Oliveira pela esquerda. Para quem não lembra, o time do Grêmio de 2007, o Grêmio fazia um 4-4-2 e em muitos momentos era um 4-5-1. Com o Carlos Eduardo pela esquerda. Ele era um destro que atuava pela esquerda, né? E no centroavante era o Tuta. E o meia, que então seria um meia armador, era o Diego Souza, junto, né, com aquele meio campo um pouco mais pesado de marcação. E aí podia ser um 4-4-2, um 4-5-1 ou um 4-3-3, tudo dependia do posicionamento, mas o time era sempre o mesmo, a gente sabia que o time do Grêmio era o mesmo, ele só mudava o posicionamento dos jogadores dentro de campo para cada jogo. E eu percebo que o Mano está tentando fazer isso dessa forma. Então ele elogia o Cristaldo para poder dizer que o Cristaldo é um cara que tem qualidade na bola, tem uma qualidade, que tem ideias e que ele cria situações importantes e que geram perigo para o adversário em determinado momento do jogo. E isso não é em todo o jogo. Até porque nenhum jogador no mundo fica com a bola 30 minutos durante uma partida. Se vocês puderem analisar esses números, para quem gosta de número, o jogador aqui, quando consegue ficar 2 minutos, 2 minutos e 15 com a bola durante uma partida de 98, 100 minutos, é muito. Então, o meia, ele precisa estar o tempo inteiro pensando em uma movimentação, num jogo, mas quando a bola estiver próxima dele. Não adianta ele tentar ficar correndo para tudo que é lado onde a bola está, sendo que ele não sabe o que o colega dele está pensando. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Um jogo contra um jogo do Grêmio com o Gustavo Quinteiros, era nítido isso. O próprio o Cristaldo trabalhava a bola, jogava a bola para o lateral, quando ele pedia para receber, o João Pedro dava uma fatiada para o outro lado e invertia o jogo. Aí o Cristaldo corre para o outro lado, chega lá, pede a bola, o cara vira a bola para o lado direito. E aí fica aquele balão para um lado, balão para o outro, para que ter meia? Então aí foi um momento em que não tinha mais meia. Nem o Franco, nem o Monsalvo jogavam. O Franco Cristaldo, nem o Miguel Monsalvo jogavam no time do Quinteiros. Justamente porque tinha uma decisão dos jogadores de ficar virando o jogo. E aí o meia faz o que durante o jogo? Nada. Agora não. Agora tem aquela batidinha na bola, vem, trabalha, pisa, toca para um lado, faz uma movimentação, verifica o que está acontecendo, né? Ajusta o posicionamento e dá aquela enfiada numa linha de fundo para o lateral passar ou para o atacante chegar e fazer o cruzamento para quando tem o centroavante e os meias entrarem junto na área. A gente fazia isso, e falo isso desde o início da temporada, quando estava o Gustavo Quinteiros. A gente fazia isso já lá no infantil. Era na escolinha, não era nem, né, no infanto, no juvenil, no júnior, não, era lá na escolinha. Então era algo muito simples de ser feito e o meia usava a boa qualidade do passe para criar situações. E é isso que o Mano está buscando. Para quem não entende o que o Mano está tentando fazer, é isso. E o mais importante é que ele acaba deixando muito claro as situações em que o Grêmio acaba vivendo durante a competição, as dificuldades que o Grêmio tem. Ele escolheu ter 2 homens na frente, com o Franco, com o Martin Braithwaite e o Kike Oliveira. Ele também explica a situação do Igor no jogo, na escolha do Igor Serrote, não do João Pedro. Ele diz assim, o Igor é questão de estar mais inteiro, com saúde. O João já vinha de muitos jogos, assim como o Kahneman. Então o Igor Serrote ganhou sua oportunidade, jogou muito bem, foi o eleito melhor jogador da partida, o Igor Serrote,
E aí tem uma galerinha nas redes sociais criticando o Igor Serrote, chamando ele de ruim, porque ele fez uma falta numa linha lateral. O Mano até fala que talvez não fosse necessário, mas através daquela falta saiu o gol do Grêmio. Mas ele não cita a falha do Thiago Volpe. Ele fala que a falta, né, foi colocada, foi criada ali e o Grêmio não soube marcar defensivamente uma bola alçada na área, porque ele não está treinando. Então ele está falando sobre posicionamento com os jogadores. Então é isso que ele está buscando, esse ajuste com os jogadores. É por aí que o Mano está tentando ajustar o time do Grêmio. Depois ele fala, eu achei que a equipe esteve mais organizada, o que eu falo é o trabalho mais volumoso. Não é possível fazer isso em 2 dias. Amanhã é pós-jogo, no caso hoje, e depois é o pré-jogo, amanhã para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil contra o CSA. Fizemos treinos para poder ajustar o posicionamento dos jogadores, mas não pudemos desgastá-los. E chegamos a fazer 10 contra 0, para não ter um desgaste. Vamos ter uma parada onde poderemos fazer os treinos. Enquanto isso, converso mais a cada jogo, ganhando alguém. No caso, quando ele fala que ele acaba ganhando alguém em conversas e tentando trazer esses jogadores para o time e deixar eles um pouco mais tranquilos do que ele pede no esquema tático durante uma partida, ele acaba citando, entre aspas, ele fala do próprio Natan Pescador, que não entrou mal, mas ele não era um cara para resolver, por mais que ele tenha tido 2 lances importantes no jogo. Ele não entrou mal. Tá, Léo, era contra o Vitória. Tudo bem, mas é nesse momento em que tu pode contar com o jogador e tu mantém ele dentro do elenco, dentro do grupo e deixa o grupo unido. Ele pode jogar naquilo dali. O grupo sabe que ele pode atuar num jogo como aquele. E ele poderia ter resolvido, por que não? Tanto é que os 2 lances de gols do Grêmio saíram dos pés dele no segundo tempo. Foi com o Natan Pescador. Olha só, convenhamos com o Natan Pescador. Mas ninguém vai dizer que ele é um mau jogador. Ele não estava vivendo um bom momento. E o Mano não pode recuperar ele? O Renato não recuperou alguns, por que o Mano não pode? Só estou dando exemplo, não estou apoiando ninguém, estou trazendo aqui informações para vocês em que exatamente isso pode acontecer. E ele fala, quando ele diz que pode recuperar alguém, é quando ele melhora o jogador, a cada jogador, em conversas, dando apoio moral, mostrando situações pertinentes daquela partida que poderia ter sido algo feito diferente, é nesse caminho. E aí depois ele fala sobre a tabela, é onde eu quero chegar com vocês. Ninguém quer estar nesta posição. Mas o campeonato começou assim, começou para ele, o Grêmio na zona de rebaixamento. Vamos buscar pontos e vamos nos preparar para chegar em nossa casa daqui a 2 jogos e mostrar para o nosso torcedor o que ele quer ver e trazer ele para a arena e nos ajudar a ficar mais forte contra os adversários. Ele segue falando, 2 dias de trabalho não vai deixar de ser feito o trabalho, mas não vai solucionar que exige tempo maior de trabalho, que é aquele tempo maçante, aquele trabalho maçante, aquela insistência de bola parada. Vamos lá, 1 vez, 2 vezes, 5, 6, 10, 12, que o jogador não aguenta mais, é ali que vai fazer o acerto. Ele é da escola de fazer treinamentos constantes em cima de treinamentos iguais, repetitivos. Isso eu fazia quando eu era no infantil. E ele faz no profissional. Assim funciona o time de Mano Menezes e o que ele vai resgatar daquele momento em que ele estava lá em 2005 e ele cita isso na sua coletiva, que quando ele veio 20 anos depois, ele quer fazer do Grêmio exatamente aquilo. É uma questão de honra, uma questão de oportunidades. Ele fala sobre essas questões que o futebol tem várias situações que atrapalhariam o desenvolvimento, mas ele acredita em organização de equipe. Quando está organizado, os jogadores médios crescem. E vamos ser realistas, não vamos mentir para o torcedor. Nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas. Os fora de série vão para fora do país. Ele deixa claro. E essa frase
tomou conta do dia inteiro em rede social, grupo de WhatsApp, porque ele não está falando que o time do Grêmio tem jogadores médios, ele fala que o futebol brasileiro tem jogadores médios, medianos. Então, tu pode fazer futebol sim com jogadores medianos, desde que o time esteja organizado, que tenha uma coerência defensiva, uma consistência, um trabalho de meio campo, de armação e jogadores que possam fazer gols. E aí tu treina para fazer isso. Ele acredita muito que em treino as coisas mudem. Por quê? Porque ele já foi treinador de time mediano para pior. E ele conseguiu levar os times a grandes competições, né? Não conquistar grandes títulos, mas o Grêmio de 2006 era um time muito limitado, que foi campeão gaúcho em cima do Inter, que se tornou campeão mundial em 2006, aquele mesmo Inter. Quero lembrar que o Grêmio trouxe ele do Caxias, mas antes ele tinha treinado o Novo Hamburgo, se eu não me engano, e levou o Novo Hamburgo à semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, o Mano Menezes é um treinador que sabe, é talhado para isso e sabe os momentos em que ele pode colocar exatamente o que ele tem de experiência e desde que os jogadores também aceitem a sua forma de treinar. Ele fala também que o que faz a diferença é a organização. Sem dinheiro, se sabe, não dá para fazer futebol. Temos nossas limitações no Rio Grande do Sul, nós temos limitações de receita, porque somos de um outro pedaço do país. Vamos trabalhar todo dia para fazer o melhor. E aí, quando ele fala tudo isso, eu quero deixar aqui para vocês que ficaram até aqui e deram esse like para acompanhar a última frase do técnico Mano Menezes na coletiva. Então segue a gente. Mas olha aqui, esse é um vídeo apoiado pelo Ativo Ultra. Para quem não sabe, não conhece, vai lá no meu Instagram, o Stories, tem o link, vocês vão conhecer e adquirem. Vai mudar a sua vida. Olha o que o Mano fala a partir de agora. Dá o like aí, dá essa moral para nós. Daqui a pouco a gente volta. Investir uma folha de 30 milhões, como outros têm capacidade para fazer. Mas já fomos campeões assim, sempre houve uma diferença no país, e não dá para a gente sentar e começar a chorar e dizer que não dá para fazer. Vamos trabalhar todo dia para fazer melhor, é a nossa vida, é a paixão. Eu acho que o máximo, o que nós temos que ter em relação ao torcedor, ao respeito, é que independentemente dessas dificuldades todas, e das dificuldades econômicas que todos têm, vai 40 mil pessoas no nosso estádio, todo jogo, e eles merecem a nossa entrega total e o nosso respeito total para a gente fazer o melhor. É isso que nós vamos fazer quando eu estiver à frente do Grêmio, tenho certeza que é isso que o nosso torcedor quer.